Pais amados, estamos de volta para darmos continuidade à leitura do capítulo 8. Vamos lá. Que fome e sede espirituais de Deus tinha aquela gente? Onde no meu Canadá poderiam esses fatos ser repetidos? A minha alma se alegrava por causa daquelas grandes multidões. Como maravilhosamente Deus as visitou. Oh, como louvo ao meu Deus! Glórias sejam dadas ao seu maravilhoso nome para todo o sempre. O Senhor é sempre o mesmo. O Deus de Wesley e de Finney, o Deus de Moody e de Evan Roberts, esse é o nosso Deus por toda a eternidade. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não muda. Ele continua sendo o Deus que dá reavivamento. Ele continua sendo o Deus que dá reavivamento. Ó Senhor, nos dê reavivamento. Ó Senhor, nos dê reavivamento. Reaviva a tua igreja, a nossa igreja, a minha vida. Amém? Seu braço nunca se encolheu e seus ouvidos jamais se tornaram surdos. Ele ouve e responde às nossas orações. Aleluia! Oh, aleluia! Quanto a mim mesmo, sinto-me profundamente humilhado. Deus tem abençoado ricamente a minha alma. Isso tem sido para mim qual nova crucificação, uma experiência mais profunda, uma comunhão mais íntima com o Senhor. Meu coração tem se comovido vezes sem conta. Daqui por diante, como nunca antes, darei o primeiro lugar a Deus. Deixo de lado com muita alegria meus próprios planos e ambições e acolho os planos de Deus para a minha vida. Aqui está o segredo. Abandonar nossos próprios planos e ambições e acolher, abraçar os planos de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas. Não sei o que o futuro me reserva, mas os meus dias estão nas mãos de Deus. Lembra da palavra consolação? Consolação. O resultado é: nós não temos futuro. Nós não temos futuro. Esse é o resultado da consolação. Se ele tão somente se dignar a usar-me em um profundo trabalho de avivamento espiritual, ficarei mais do que satisfeito. Não importa onde isso acontecer, se no Brasil, aleluia, ele citou o Brasil. Não importa onde isso vai acontecer, se no Brasil, se em outro país qualquer, ou na minha pátria. Glória a Deus, esse livro bem antigo, de 1970, década de 70, se não me engano, ou 60, depois eu vou confirmar aqui. Mas ele citou o Brasil. E nós estamos aqui no Brasil, esperando, crendo nesse grande reavivamento. Seguirei meu amado para onde me guiar. Desejo submeter-me inteiramente a Deus, vivendo cada instante numa dimensão tão elevada acima do mundo e da carne, que eu habitarei em inquebrável companheirismo e ininterrupta comunhão
com meu bendito Senhor. Amigo leitor, tenho viajado pela Europa, pelo Oriente Próximo, pelo Extremo Oriente, pelo Canadá e pelos Estados Unidos da América do Norte. Tenho atravessado o Atlântico e o Pacífico. Fui desde o Golfo do México até aos Grandes Lagos. Fiz isso por muitas e muitas vezes. Participei das mais abençoadas campanhas evangelísticas e tenho ouvido os maiores evangelistas e mestres da Bíblia deste continente. Todavia, nunca, em lugar algum, vi a repetição das experiências que acabo de descrever para você, com exceção do Ministério dos Obreiros que estiveram trabalhando em terras russas. Que tremendo, né? Por quê? Ele pergunta. Por quê? Que explicação poderíamos dar a você? Teria Deus se esquecido dos Estados Unidos? Ter-se-ia esgotado sua paciência com o Canadá? Está o Senhor Deus indignado, fortemente irado contra o Brasil? Por quê? Por que não no Brasil essas experiências que tiveram lá na Rússia? Será que já passou e não voltará mais a grande oportunidade da Inglaterra? Será que não voltará mais uma oportunidade para a Inglaterra? Por quê? Então, nessas nações, nos dias atuais, não há reavivamento algum? A simples resposta é que falta o requisito supremo para o reavivamento. Então, aqui ele diz que há um requisito supremo para o reavivamento. Ainda verei aqui o que vi na Europa continental, o que é fome espiritual. Fome espiritual. Mas a nossa alma está farta de muitas coisas. Já acordamos com a mente cheia de muitas coisas para fazer, para cumprir nossos planos, objetivos de trabalho, de entretenimento, de passeio, de filme para ver, de vídeos para ver, de coisas para ler, de coisas para fazer. Nossa alma já está cheia. Não há fome. Não há fome espiritual. E não adianta orar por avivamento se não há fome, se não há desejo real, se não há desejo ardente. Nós vamos orar por orar e nada vai acontecer, porque é a oração que traz avivamento. É a oração que é resultado da fome, do desejo ardente, da intensidade, porque é uma fome. Você está vazio, morrendo de fome, querendo ser cheio de Deus. Meu caro irmão, no Brasil ainda não se manifestou. Olha aí, irmão, o Brasil de novo. O Brasil de novo, meu caro irmão, no Brasil ainda não se manifestou a verdadeira, real e profunda fome espiritual. Será por quê? A verdadeira, real e profunda fome espiritual. Será por quê? Porque não há perseguição, porque há muitas igrejas, muita Bíblia, muita pregação, muito disso tudo. Então o povo está farto de religião. Na Rússia havia comunismo, perseguição, né?
Por quê, queridos? Ninguém está sondando o próprio coração em busca de Deus. As coisas materiais, e eu vou acrescentar aqui, os entretenimentos, as coisas materiais, os entretenimentos, ocupam toda a área de nossa visão física e espiritual. As classes privilegiadas têm tanto conforto e tanto luxo que não sentem a mínima necessidade de Deus. Aos pobres famintos, desabrigados, favelados, os miseráveis de corpo e espírito, que esperam dos políticos o que deveriam buscar em Deus. Bem, do lado tem os privilegiados, os ricos, classe média alta, milionários, que não sentem a mínima necessidade de Deus. Mas há muitos famintos, desabrigados, favelados, miseráveis. Mas onde eles estão colocando a esperança deles, a fé deles? Nos políticos. E não buscam a Deus. Então também não tem fome espiritual. Desmoronou-se o comunismo mundial. Espatifou-se o conceito de virtude ditatorial tirânica, seja da esquerda, seja da direita. Será que o povo não se desperta para a única esperança? Jesus Cristo? A esquerda já, com a sua tirania, com a sua visão, já passou, deu uma falsa esperança e daí ficou tudo. Né? A extrema-direita, em muitos lugares também, não deu solução alguma. Ainda vamos esperar nos políticos? Ou vamos nos voltar para o Senhor Jesus? No Canadá, o povo não gosta de ir às reuniões evangélicas. Com frequência, são necessárias grandes somas de dinheiro gastas em propaganda e divulgação para ao menos despertar algum interesse entre as pessoas. É gasto uma fábula de dinheiro em propaganda, para trazer as pessoas. A televisão apresenta grandes filmes, cheios de rostinhos lindos e corações vazios de ensinamento evangélico. Filmes que ensinam o caminho para o inferno. Os clubes de campo, as praias, os auditórios de programas mundanos não são esquecidos nunca. Mas as igrejas, em sua maior parte, permanecem vazias. As igrejas permanecem vazias. As igrejas não crescem, muitas, dezenas, centenas, milhares de igrejas pequenas não crescem. Esquecidas. Nossos patrícios das grandes cidades jamais sonhariam sequer com a necessidade de caminhar 3 quilômetros para ir a um culto de evangelização. Caminhar, a pé, caminhar 3 quilômetros, 5 quilômetros para ir a um culto. Andar de carroça 300 quilômetros para ir a um culto. Tampouco ficariam de pé por 3 horas ao ar livre a fim de ouvir o Evangelho. Não há fome, não há desejo, não há manifestação do Espírito Santo. Vamos ficar 3 horas, 5 horas, o dia todo de pé, só através do poder do Espírito Santo. Meu diagnóstico, por conseguinte, é que ainda não há fome
ainda não há fome da palavra de Deus entre nós. Quanto mais ensolarado estiver o dia, maior é a tentação de um passeio, de ir à praia, aqui no Rio de Janeiro, né? Domingo pela manhã, domingo ensolarado, a praia está cheia de incrédulos e também de crentes. Deus tem de contentar-se com um longínquo segundo ou terceiro lugar. Os povos da desmantelada União Soviética, pelo contrário, possuem bem pouco dos bens deste mundo. Isso explica, em parte, a fome espiritual que sentem do pão da vida. E lá o que arruinou eles foi a política. Então não tinha como ter esperança na política, no governo, só em Deus. Aqueles entre nós que têm essa fome, e graças a Deus existem muitos aqui e ali, né? Então esses que façam lamentação pelos povos de nossa terra e pelos de outros países, outrora guardiões das riquezas de Deus. Alguns países europeus, como a Alemanha e a Grã-Bretanha, e em nosso continente, os Estados Unidos, e invoquem a Deus para que desperte a fome de sua palavra, pela catástrofe, pelo sofrimento, por fome ou dor, seja pelo que for. É que, sem essa fome de Deus, fome das coisas espirituais, jamais poderá sobrevir um verdadeiro reavivamento que leve uma nação aos pés de Cristo. Amém, amados? Que tremendo, né? Estamos aqui encerrando este capítulo número 8, fome por avivamento. E segundo Oswald Smith, é o requisito principal. A oração, o arrependimento, a busca, a intercessão traz avivamento. Mas só haverá oração, intercessão, busca, jejum, arrependimento, busca intensa, se primeiro houver a fome. Então a fome é o requisito principal para trazer o reavivamento. Ele conclui, né? É que, sem essa fome de Deus, fome das coisas espirituais, jamais poderá sobreviver um verdadeiro reavivamento que leve uma nação aos pés de Cristo. Vamos buscar essa fome, vamos pedir a Deus que desperte essa fome. Ele colocou aqui pela catástrofe, pelo sofrimento, por fome ou dor, seja pelo que for, que venha essa fome espiritual sobre nós, para buscarmos a Deus mais intensamente, até vermos um grande reavivamento em nossas vidas, em nossas igrejas, em nosso país. Amém?